A casa da frente é de uma vizinha e seu filho, ambos muito queridos pela minha família. Quando os pais dela faleceram, os irmãos entraram em consenso e a deixaram morando lá, visto que era o que ela queria e dadas as condições financeiras dela, por ser caçula. O tempo passou, ela casou, teve um filho, que é poucos meses mais novo que eu, e se separou alguns anos depois. Quando pequeno, nunca gostei de visitar a casa. Me sentia triste quando ia lá, sem motivo aparente para tal sensação. Meu amigo pegou o Super Nintendo emprestado do primo dele com alguns jogos que eu não tinha e queria que eu dormisse na casa dele. Eu tinha 8 anos na época e não tinha problemas em dormir fora de casa, ficando um pouco apreensivo com o convite, porém acabei indo mediante os incentivos que a mãe dele e a minha deram, falando que ia fazer cachorro-quente e bolo de chocolate que só ela sabia fazer. Minha mãe estava fazendo minha sacola, colocando roupas e objetos de higiene pessoal, e a vizinha fala para levar roupas de frio. Minha mãe olhou e falou: "O quê, nesse calor?" E ela respondeu que sim, pois de noite a casa ficava muito fria, sendo necessário que eles durmam de cobertor toda noite. Com tudo arrumado, atravessamos a rua e fomos para a casa dela. Um pequeno detalhe é que nunca tinha ido lá durante a noite. Ao pisar lá, a sensação de tristeza mudou para opressão. Meu corpo falava de alguma forma que não era para eu ficar ali de jeito nenhum. Ignorando esse aspecto, chegamos lá e fomos direto para o quarto dele jogar enquanto a mãe dele foi para a cozinha fazer os nossos lanches. O imóvel em si era enorme. A casa tinha 6 quartos. Da sala tinha um corredor para os quartos. O do meu amigo era o primeiro à direita, o dela o primeiro à esquerda. E em seguida, tinha um quarto de hóspedes na direita e o quartinho de bonecas da mãe dele na esquerda. As últimas 2 portas não eram utilizadas por eles e geralmente ficavam trancadas e não possuem relevância para essa história. A mãe dele tinha o estranho hábito de colecionar umas bonecas e enfeites antigos que possuíam vestimentas apropriadas para o frio e que ficavam geralmente sentados. Lembro bem, pois meu pai vendia esses enfeites e, inclusive, ela comprou vários com ele. Ela colocava todos esses bonecos de forma elaborada em diversas prateleiras, galhos de árvores e em casinhas de isopor que ela havia feito. Por mais estranho que essa descrição seja, era realmente muito bonito, e ela se importava bastante com o local. Estávamos jogando Street Fighter 2, que na época eu não tinha, e nos divertindo, mesmo com aquele sentimento ruim que pairava no ar. Eles realmente não brincaram quando falaram que a casa era fria na noite. Enquanto lá fora certamente estava pouco abaixo de 30 graus, lá dentro eu já tinha vestido a minha blusa de frio, calças e meias. A mãe dele nos chama para comer, e a gente grita que só íamos terminar a luta. Quando me levanto, um desses bonecos estava caído próximo à porta do quarto. Peguei ele na mão e falei: "Ué, sua mãe deixou cair esse boneco aqui." E olhei para o quarto à frente. A minha visão foi do cômodo parcialmente iluminado pela luz que vinha do quarto do meu amigo, onde todos os bonecos estavam com o rosto virado para a porta. Não dei muita importância, na minha mente de criança. Meu amigo falou que, de vez em quando, eles caem, e que era para eu ir para a cozinha que ele ia guardar. Depois de comer até estourar e voltar para o quarto, dessa vez voltamos para jogar aquele Bomberman que dava para montar em animais e, passado um tempo, escuto um barulho vindo da porta do quarto. Quando olho, tinha outro boneco lá, caído. Era possível ouvir sua mãe no chuveiro, cantando inclusive. Não tinha como ser ela. Nesse momento, lembro que fiquei todo arrepiado e comecei a falar com meu amigo que não era possível um boneco cair e rolar essa distância na porta do quarto. O rosto dele era de apreensão, e fomos lá no banheiro perguntar a ela se esqueceu algum boneco no corredor ou deixou cair, e ela falou que não. Ficamos na cozinha até ela sair do banheiro, e somente isso aconteceu até a madrugada. Sou acordado devido ao frio que estava o local. É como se meu corpo não conseguisse produzir calor o suficiente mesmo com o cobertor e as roupas que estava usando, e sinto algo mexendo no meu cobertor, pequenos movimentos. Perto do meu pé, é como se algo bem leve desse passos minúsculos de um lado para outro no colchão, bem como algo que não era o travesseiro encostado na minha cabeça. Meus olhos lacrimejam só de escrever, mas me bateu um desespero na hora que a única coisa que consegui fazer foi gritar o nome do meu amigo.
Ele acorda assustado, pergunta o que foi já levantando em direção ao interruptor, e eu consigo responder que tem alguma coisa no quarto. Quando a luz é acesa, realmente tinha um boneco no meu pé e outro do lado da minha cabeça. Ele vem até mim, pega os bonecos e os arremessa na parede, os quebrando. Sua mãe acordou com a barulhada e veio correndo em nossa direção. Lembro que estava chorando e falando que eles não podiam brincar comigo dessa forma, e eles falavam que não fizeram nada. Aí dei o clássico de quero ir embora, que toda criança pequena dá. A mãe falou que ia me levar se eu quisesse, mas que era para eu ir pro quarto de bonecas e tal para ver que não tinha nada, que era coisa da nossa cabeça e coincidência. No fundo ela sabia que a gente não ia fazer uma coisa dessas, mas queria mostrar que estava no controle. Como ela era a única adulta no local, acompanhamos ela que falava, "Oh, não tem nada", até que ela observou a expressão dos bonecos, que estavam meio que franzindo seus olhos pintados, com a cabeça acompanhando nossos movimentos, com movimentos bem sutis e notados por todos. Estávamos de costas para a porta do cômodo, em um breve silêncio, quando escutamos outro barulho, vindo do corredor. Ao olhar para a porta, lá estava um maldito boneco sentado. Olhei para o meu amigo, ele olhou para mim, e saímos em direção à porta da sala, correndo, desesperados. A mãe dele ficou parada e falou, "Tem alguma coisa errada acontecendo, fica aí na porta." E foi o que fizemos até ela sair do quarto e falar, "Vou te levar para casa e pedir para sua mãe para a gente dormir lá." Branca igual cera, e visivelmente com medo também. Nunca mais voltei lá. Tirando o fato do incêndio que relatarei a seguir, o resto da história foi relatado num barzinho do nosso bairro. De vez em quando, meu amigo comentava sobre algo que aconteceu lá, até que um incêndio se iniciou nesse quartinho de bonecas, sem motivo aparente. De acordo com ele, deu para controlar, mas o quarto em si ficou todo preto e tiveram que dormir na casa dos outros irmãos durante bom tempo. Levaram o padre da paróquia localizada na rua de cima, mas ele falou que infelizmente nada podia fazer, porque o que estava ali era muito antigo e que ia comunicar aos representantes da igreja um exorcismo. A mãe dele, já sem saber o que fazer, pede ajuda em um centro espírita perto de um shopping na cidade, e vão para lá 2 pessoas na noite. Ela comentou que, ao abrir o portão, esse se fechou com força e os médiuns olharam um para o outro, meio que engolindo seco, e foram em direção à porta da sala. Essa não queria abrir, mesmo destrancada, e foi preciso danificar a parte inferior para ter acesso à casa. Ela não sabe o que aconteceu lá dentro, mas relatou que as luzes da casa ficavam oscilando, bem como acendendo e apagando freneticamente. Passados alguns minutos, eles saem de lá com um cristal na mão e falaram que o que estava ali não iria os atormentar mais. Depois disso, eles relataram que nunca mais sentiram frio nem nada estranho na casa. Morei minha infância em fazenda, e algo interessante nos moradores da zona rural, principalmente na época pré-energia elétrica, que foi o meu caso, é a forma como eles lidam com o sobrenatural. A ideia geral é não se desesperar e fingir que não viu. Uma certa cegueira consciente para não se desesperar demais. Na minha infância vi algumas paradas interessantes que não gosto muito de comentar sobre, mas uma que achei a mais interessante foi a do cachorro do vizinho. Um vizinho tinha um cachorro enorme, preto e peludo. Parecia um lobo, e como o povo era original, o nome dele era Lobo, mas era bobão de tudo. Adorava brincar e tinha uma paciência enorme com a gente. Ele era livre, andava pelos sítios de todos os vizinhos e era bem-vindo em todo lugar. Certo dia, cheguei em casa da escola e meus pais tinham saído. Deixaram um bilhete para eu ficar no sítio de um amigo e que passariam lá para me pegar quando voltassem. O cachorro estava lá e ficamos brincando com ele até anoitecer. Anoitecer no campo, sem lua e sem energia elétrica é um breu total. Então ficamos na área da casa, à luz de lampião, enquanto a mãe do meu amigo preparava o jantar. Não lembro exatamente quem notou primeiro, mas vimos no limiar da luz do lampião, saindo de um bambuzal próximo, o cachorro do vizinho. Lembro do medo que senti, porque ele estava diferente. Lembrando que estava escuro e ele era preto,
Não dava para ver claramente, mas ele parecia maior, e com uma forma não muito natural, como se as patas de trás fossem maiores que as da frente, deixando-o meio encurvado. Ele se aproximava bem lentamente, e no medo meu amigo chamou pela mãe. "O lobo tá avançando na gente." No que a mãe respondeu: "Entrem em casa agora." Entramos correndo e ela trancou a porta. O verdadeiro lobo estava em um canto da casa, encolhido e chorando. Quando criança, ainda bebê praticamente, minha mãe me contou que ela estava entrando no portão de casa, comigo e com minha irmã. Somos gêmeos, quando surge uma senhora bem velhinha e pede para dar uma olhada nos bebês. Minha mãe deixa a senhora ver as crianças e a mulher se surpreende por ser gêmeos e fala assim: "Nossa, que belezinha este casal de gêmeos. Pena que um deles não vai vingar, não é?" Minha mãe conta que ficou louca com a mulher, xingou ela e a mandou ela embora dali. Ela me disse que devia ser coisa normal de gente mais velha pensar isso, que talvez antigamente devia acontecer com mais frequência um dos gêmeos vir a falecer ainda bebê ou algo do tipo. O tempo passou e ninguém morreu. Acontece que passados alguns anos, eu devia ter uns 9 ou 10 anos na época e já morávamos em outra casa, aliás. Acredito que era um sábado porque eu estava no pátio de casa jogando bola sozinho, esperando o almoço ficar pronto. Era quase meio-dia. Minha mãe estava na cozinha preparando o almoço, quando a mesma velha aparece na cozinha. Já dá para imaginar o susto gigantesco que minha mãe teve, não é? Ela ficou praticamente sem reação. A velha do capeta então fala: "Não é que realmente vingaram os 2 bebês, não é? Que coisa..." E então, sem mais dizer mais nenhuma palavra, a velha sai da cozinha, pega o corredor externo que dá ao pátio, passa por mim que estava jogando bola, abre o portão da rua e vai-se embora. Minha mãe vem igual louca pra cima de mim e fala: "Por que você deixou esta mulher entrar em casa e ir falar comigo e nem avisou nada?" Eu simplesmente falei que ela não passou por mim na entrada. A questão é, para chegar à cozinha desta casa, tinha que entrar pelo portão, passar pelo pátio, e então tinha 2 caminhos. Um pelo corredor externo e outro passando por dentro dos cômodos da casa. De qualquer forma, ela tinha que ter passado por mim na entrada, coisa que juro que não aconteceu, senão teria visto com certeza. Bom, estamos bem. Nunca mais vimos esta velha na vida, e me lembro ainda quando minha mãe me contou esta história e o susto que teve quando reencontrou esta velha parada na cozinha de casa a encarando.